Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. São João Evangelista, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bem-vindo a um curso novo do Instituto São João Evangelista. É com muita alegria que nós estamos começando mais essa formação. E trata-se de um assunto bastante importante que está permeado aí em todos os aspectos da nossa vida, que é a cultura da morte, né? Então esse curso ele tem como título uma introdução à defesa da vida, justamente porque há uma cultura da morte e nós precisamos então criar essa cultura de vida, né? Então nós temos que aprender a defender a vida. Então nessa aula introdutória eu gostaria de explicar como que vai ser o curso, né? Em seguida eu queria dar uma justificativa do porquê que a gente resolveu então fazer um curso sobre esse assunto e começar a apontar o panorama, fazer com que a gente possa abrir os olhos para perceber que essa cultura existe, para que depois nas próximas aulas a gente consiga aprofundar um pouco mais no assunto. Então, como é que vai funcionar o curso? Como é um curso, como o próprio nome diz, é um curso de introdução, nós não temos como esgotar de todas as maneiras possíveis sobre a cultura da morte. É um monstro muito grande. Nós vamos mostrar a face mais evidente do problema e quando essas coisas começarem a acontecer. Então, um curso não vai ser um curso longo, vai ser um curso pequeno e com aulas também não muito longas, para que fique mais interessante das pessoas poderem participar e ouvir o curso. Então, o curso vai funcionar mais ou menos assim. E a ideia é que nós dividamos o curso então, nessa aula introdutória, depois a gente vai então explicar, mostrar como essas coisas começaram a acontecer, e aí tentar falar um pouco sobre um ponto muito importante, né, dos pontos chaves dessa cultura da morte. Em seguida mostrar uma grande mudança de estratégia que aconteceu na cultura da morte e falar como isso se deu, né, na década de 90, e depois como essas coisas estão atualmente. Então, vocês vão perceber que foram 3 grandes estratégias da cultura da morte. E aí, eu queria explicar, então, por quê, né? O que motivou a gente a fazer um assunto sobre isso, né? Nós como um instituto, né? Um instituto católico. Bom, em primeiro lugar, porque essa é a situação que todos nós vivemos, quer saibamos ou não, né? Então, é muito importante a gente se situar no contexto em que a gente vive, senão a gente vai ser levado sem saber o que está acontecendo. E a intenção do Instituto foi mostrar, então, que há um problema, que nós estamos vivendo isso, e dar, de uma certa maneira, abrir os olhos para ele, para que a gente possa começar a construir uma cultura da vida, né? Então, para que eu pudesse explicar um pouco sobre o porquê do Instituto São João Evangelista resolver fazer esse curso, e também depois, em seguida, explicar, começar a apontar uma ideia assim, para que a gente veja, de fato, essa cultura em nosso meio, eu queria usar, né, como um guia, um texto que foi escrito por São João Paulo II, em 95, que é uma encíclica chamada Evangelium Vitae.
Então, a todos que estão acompanhando o curso, eu já indico fortemente essa encíclica, que vocês possam usá-la, estudar com atenção, porque nessa encíclica o Papa faz exatamente isso. Ele mostra, ele escancara a situação que vai contra a vida, né, a conjuntura contra a vida que nós estamos vivendo nos nossos tempos. Ele aponta, inclusive, as consequências dessa cultura, os motivos que levaram a essa cultura acontecer. E isso é muito importante para a gente poder ver isso de fato. Então, para mostrar os motivos pelos quais o Instituto resolveu fazer esse curso, eu gostaria de apelar a ela. E bem aqui na introdução, São João Paulo II então diz assim, que quando nosso Senhor Jesus Cristo veio e foi contar para nós qual era a missão dele aqui na Terra, né, missão redentora dele, ele diz o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, Nosso Senhor então ele fala da vida, né, da vida plena, da vida eterna, pela qual nós fomos chamados, né, para viver em comunhão com Deus. E isso de forma gratuita. Então, é nesta vida que nós somos chamados, que todos os aspectos da nossa vida aqui na Terra, né, nesse mundo que nós estamos vivendo enquanto peregrinos para essa nova vida, nessa vida que a nossa vida aqui tem um pleno significado. Então, nesse sentido, a própria encarnação e o próprio evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo veio trazer é o evangelho da vida, né? E isso mostra e evidencia para nós o valor, o quão é importante para Deus a vida e a vida do ser humano. É por isso que nós, como um Instituto Católico, precisamos e temos como obrigação, não só nós, mas todo cristão, temos como missão anunciar esse evangelho, defender a vida. Pois justamente por causa da vida que nosso Senhor se encarnou, né? Que Deus se fez homem. A encarnação ela mostra não só o valor da vida, mas como é importante para Deus o ser humano, né? De uma certa maneira, então, quando nós vivemos nessa sociedade que vai contra a vida, nós cometemos atentados contra a vida, quando o ser humano atenta contra a vida, é um atentado contra o próprio Deus, né? Porque ao Deus se unir a uma natureza humana, e todos nós somos humanos, a vida humana reveste-se de um valor divino, que deve ser protegido, deve ser defendido, né? Então, esse é o motivo pelo qual o Instituto, como Instituto Católico, tem como missão, de fato, levar a doutrina da Igreja e ir e ensinar e anunciar o Evangelho, né? E que é precisamente esse Evangelho da vida. Então, é exatamente por isso que o Instituto viu que é necessário falar sobre esse assunto. Então, além dessa questão da própria missão como cristão, aqui também vale lembrar que, como o próprio Papa João Paulo aponta aqui nessa encíclica, que mesmo aqueles que não são cristãos, mas são pessoas de boa vontade, que têm um coração aberto para a verdade e para o bem, elas conseguem perceber, pela própria lei natural, elas conseguem reconhecer o imenso valor e o absoluto valor sagrado da vida humana, sem a qual é impossível conseguir construir uma comunidade onde os seres humanos possam viver. A própria vida humana funda a convivência humana, né? Então, qualquer pessoa de bom coração, disposta ao bem e à verdade, elas conseguem perceber isso, né? Então, esses são os motivos pelos quais nós desejamos falar sobre a cultura da morte. Lembrando que ela está em todos os aspectos da nossa sociedade atualmente. E agora eu queria então, usando a mesma encíclica, fazer com que a gente perceba
que de fato existe essa cultura que vai contra a vida e ela tem consequências sérias e ela promove coisas bastante graves que contribuem para prejudicar bastante a própria estrutura, a própria forma como a sociedade se compôs. Lembrando que a nossa sociedade, a nossa civilização, ela foi construída com base no próprio direito romano, na moral cristã e na filosofia grega, ou seja, ela está pautada no bem, no belo e na verdade. E isso está sendo desconstruído por essa cultura. Então a gente precisa buscar compreendê-la, compreender o que está acontecendo e estudar para que a gente possa fazer frente a isso que está acontecendo. E eu gostaria de lembrar, como o Papa João Paulo aponta aqui, isso não é efeito de um processo natural. É outra coisa que a gente quer nessa aula introdutória mostrar. Isso é promovido. É promovido por correntes culturais, por instituições, por questões políticas, financeiras. Então, a gente tem que se atentar e perceber essas coisas. Então, indo um pouco mais para frente aqui na encíclica, o Papa João Paulo II ele nos mostra, então, as ameaças contra a vida humana. Então ele mostra, ameaças contra a vida humana sempre existiram, né? Sempre houveram vários gêneros de atentados contra a vida humana, né? Diversas formas de violência, subnutrição, miséria, fome, situações que degradam a vida humana, a dignidade humana, a integridade da vida humana, isso sempre, de uma forma ou de outra, aconteceu. Mas o Papa chama atenção de modo muito particular para um outro gênero de atentados que está relacionado com a vida nascente, com a vida terminal, ou seja, a vida terminal é as pessoas que já estão mais velhas, no fim da vida, e esses atentados contra essa vida significam então o que? A eutanásia, mas também os graves atentados contra a vida nascente, ou seja, contra o nascituro, contra o bebê que está para nascer, isso é o aborto. Então ele aponta claramente, nos chama a atenção para um problema muito sério que está acontecendo na nossa sociedade, que são os crimes contra a vida nascente e a vida terminal, que apresentam novas características. Esse termo novas características é interessante, porque nós vamos perceber no curso que essas coisas elas não aconteciam há 60 anos atrás. Elas adquiriram novas características que são bastante chocantes. Então, uma das maneiras da gente perceber essa cultura da morte é, de fato, observar uma certa anormalidade que está acontecendo na nossa cultura atual, no nosso momento histórico. Nunca se viu, da forma como tem se visto, ações que estão indo, que desejam matar o bebê na barriga da mãe. Nunca se viu pessoas se empenharem, mães se empenharem para assassinar os seus filhos nos seus próprios ventres, né, através do aborto. E mais, nunca se viu também lutar-se por esse direito. E mais ainda, que aquelas pessoas que não concordam com isso estão sendo constrangidas, elas não têm o direito de opinar e de ir contra a oposição ao aborto, né? Existem leis que estão constrangindo as pessoas que são contrárias a essas práticas. Então, quem quer que pare para observar as coisas que estão acontecendo, vão perceber coisas muito anormais. Quem quer que também se dedique um pouco a estudar, vai perceber que essas coisas não aconteciam há 60 anos atrás. O mundo era completamente pró-vida. Mas o que aconteceu? Então a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas. Mas o Papa continua, e esses crimes que estão adquirindo novas características, eles vêm inclusive como uma roupagem de direitos, né? Então as pessoas observam como se fosse um direito, eu tenho uma liberdade mesmo, a minha liberdade individual, né? De promover isso, então pelo meu direito de fazer essas coisas. E o que é mais triste, né, dentro do próprio seio daqueles que deveriam defender a vida nascente, dentro do próprio seio familiar,
não só a vida nascente, como a vida terminal. Então, a própria família, a gente percebe que está sendo desestruturada, né? Então, muitas são as situações que permitiram esse tipo de coisa. E aí, o Papa, então, mostra para nós, e pela primeira vez ele dá o nome de cultura da morte, que não se tinha atribuído até então, e a partir daí começou-se a usar esse termo, cultura da morte. Então ele diz que, apesar de muitos e graves problemas sociais hoje, de certo modo explicarem o clima, né, que nós estamos vivendo, a verdade é que nós estamos perante uma realidade que pode ser chamada verdadeiramente de cultura da morte, né? E olha que coisa interessante, ele diz, ela é ativamente promovida por correntes culturais, econômicas e políticas que são portadoras de uma concepção eficientista da sociedade. Então, nesse parágrafo aqui, o item 2 da encíclica está a essência da cultura da morte. Ele aponta aqui que isso é promovido, que se trata de uma cultura da morte que tem como essência uma concepção eficientista da sociedade. Ou seja, a sociedade passou a tratar as coisas simplesmente como uma utilidade, se ela é útil, se ela é eficiente ou não. Isso é a cara da cultura da morte em sua essência. E por causa dessas coisas, é que a gente vê então surgir todos esses atentados contra a vida. E aí o Papa começa então a falar sobre esses assuntos, fala sobre o aborto, né? É óbvio, essa conjuntura contra a vida não poderia deixar de ter o aborto. A contracepção, né? Exatamente, a contracepção é fruto de uma mentalidade que não está de acordo com a vida, que não quer a vida, né? Ele fala sobre a eutanásia, a reprodução artificial, sobre a questão da eugenia. E por fim, essa cara que a gente vê na cultura da morte, esses efeitos, né, essas ações que acontecem nessa situação histórica que a gente vive, elas têm, ele aponta aqui, um motivo bastante interessante, que ele aponta no item 16, ele diz, então, esses atentados contra a vida, que ele explicou, né, a questão do aborto, da eutanásia, das outras situações que ele diz, é acompanhado por ameaças que muitas vezes estão revestidas de uma questão demográfica. Então, há um fenômeno demográfico que está revestido em diversas partes do mundo que fomenta essa cultura. E eu chamo a atenção aqui porque nas próximas aulas a gente vai ver, de fato, essa questão demográfica é a raiz, é a causa recente da promoção da cultura da morte nos nossos tempos modernos. Então, face ao grande crescimento demográfico, ao superpovoamento, às crises econômicas e sociais que isso gerou, né, em vez de sérias políticas familiares, sociais, econômicas que deveriam ser promovidas, o que se aconteceu foi então uma crescente luta pelo controle da natalidade, pelo planejamento familiar, sem perceber e sem levar em consideração a verdadeira natureza das coisas, né? Então aqui está, de modo muito especial, a essência da coisa. Ele mostra, quando a gente percebe que há uma conjuntura de coisas que vão contra a vida, que antes não existia, e que traz um caráter bastante preocupante, né? As pessoas estão lutando por esse direito, coisa que não existia antes, né? Então, nessa primeira aula, eu queria apontar esse tipo de coisa, e o Papa mostra que isso não é de uma maneira espontânea. Não se trata de ameaças contra a vida simplesmente naturais. São ameaças mesmo programadas de maneira científica, sistemática, que forma toda essa conjuntura contra a vida e essa estrutura de morte, né, que está corrompendo cada vez mais a estrutura da nossa sociedade, da qual nós precisamos nos empenhar para lutar contra e construir uma cultura da vida. Então,
Nesse sentido, essa aula introdutória era para nos mostrar isso, para nos chamar a atenção, a gente perceber, e nas próximas aulas a gente vai então adentrar um pouco mais e tentar compreender como essas coisas começaram a acontecer mais precisamente. Então é isso, eu espero que tenha sido uma aula interessante, que tenha trazido coisas boas, que as pessoas tenham começado a perceber e que chame a atenção de todos para esse grave problema que está em todos os aspectos da nossa vida. Tá bom? Muito obrigado a todos. Eu queria deixar aqui também um aviso de que qualquer sugestão, qualquer dúvida que qualquer pessoa tiver contato sobre esse assunto, entre em contato conosco, qualquer sugestão, qualquer correção que queira fazer, que porventura tenha percebido, mande mensagem para nós vamos deixar o e-mail do Instituto aqui embaixo, um formulário também, para você nos ajudar a compreender melhor o conhecimento sobre esse assunto, nos preparar melhor nas aulas. Então, nos ajude, né? A gente vai deixar aqui embaixo, vocês entrem em contato conosco, tá bom? Então, muito obrigado a todos e que Deus os abençoe. Até a próxima aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.